Olá a todos, eu sou a Maria Fernanda Guimarães, vice-presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia e membro da Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e nosso assunto hoje são as vacinas contra a Covid-19. E quem está aqui comigo para esse bate-papo é a doutora Viviane Angelina de Souza, que é a diretora científica da Sociedade Mineira de Reumatologia e também membro da Comissão Brasileira de Doenças Endêmicas e Infecciosas. Nosso objetivo é trazer algumas novidades, as atualizações sobre a vacina e algumas recomendações para os nossos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. Obrigada, Viviane. Obrigada a você, Fernanda, né? Falar de um tema tão palpitante, num momento tão delicado, né? A gente vai buscar aqui nos próximos minutos trazer um pouco de informação e esclarecimento a respeito das vacinas contra a Covid-19. Isso, e para a gente começar, Viviane, eu gostaria que você falasse um pouquinho como são as fases de desenvolvimento de uma vacina até chegar à liberação para o uso geral e depois nós vamos conversar mais sobre a liberação para os nossos pacientes. Bom, até a vacina começar a ser aplicada na população, existe um processo, né, um processo bastante complexo que envolve várias etapas. Né? E nessas etapas são verificadas assim, de maneira em linhas bem gerais, a segurança de uma determinada vacina, né? Ou seja, quais os possíveis eventos adversos relacionados a essa vacina, a imunogenicidade, ou seja, a capacidade dessa vacina de produzir, né, anticorpos protetores contra uma determinada infecção, e também a eficácia, né, dessa vacina, ou seja, a capacidade dessa vacina de prevenir a infecção. Neste processo, são envolvidas várias fases, desde fases pré-clínicas, né, que são desenvolvidas em laboratório, depois passam para animais, modelos animais, né, experimentais, e depois chega a fase em que as vacinas são testadas inicialmente num pequeno número de indivíduos, né? Então aí já é a fase clínica do desenvolvimento, e após essa fase clínica, né, que também, né, se subdivide em várias fases, nós temos a fase 3, né? Nessa fase 3, testa-se a eficácia e a segurança da vacina na população, e sendo aprovada, né, nessa fase 3, a vacina ela já pode ser disponibilizada, né, para o registro para os determinados órgãos sanitários de um determinado país, e a partir daí ser distribuída para a população. A partir daí, né, o trabalho de acompanhamento e de avaliação dessa vacina não para, né? Então, a partir do momento que o maior número de indivíduos recebem essa vacina, existe uma fase 4, onde é desempenhado um papel de farmacovigilância, né, que avalia possíveis eventos adversos na população. Isso não é um processo especificamente das vacinas, né, Fernanda? Isso para novos medicamentos que chegam no mercado, o processo é bastante semelhante. E quais são as vacinas, então, que a gente já tem em fase 3 e vacinas que podem vir para a nossa população? Eu queria que você desse uns exemplos aí. Bom, quando a gente compara, né, o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, contra o coronavírus, né, que é o agente causador da Covid-19, a gente observa que foi um processo muito mais rápido de desenvolvimento, né, enquanto algumas vacinas demoram cerca de 10 anos entre o início do seu desenvolvimento e até chegar a serem aplicadas na população, a Covid-19, isso durou aproximadamente um ano ou menos, né? Isso se deu, né, devido a um grande esforço mundial diante da necessidade, né, frente à pandemia, o envolvimento de vários cientistas, né, para o desenvolvimento, um grande investimento financeiro, e também algumas plataformas que já eram estudadas para o desenvolvimento da vacina,
elas também foram empregadas nesse processo. Um exemplo aqui é a vacina do RNA mensageiro, né, que já era desenvolvida contra o vírus Ebola e que também está sendo desenvolvida contra a Covid-19. Em dezembro de 2020, nós tínhamos mais de 200 estudos registrados com vacinas contra a Covid-19. Atualmente, nós temos aproximadamente cerca de 13 vacinas que já estão terminando ou terminaram a sua fase 3, né? Que é aquela que nós acabamos de detalhar. Dentre essas vacinas, nós temos várias plataformas, algumas já tradicionais no desenvolvimento de vacinas e algumas que são novas. Vamos citar aqui alguns exemplos, por exemplo, as vacinas que estão sendo mais comentadas no momento, por exemplo, as que estão sendo avaliadas pela Anvisa, né, que é o órgão regulador brasileiro. Seria a Coronavac, né, que é a vacina da Sinovac, chinesa em parceria com o Instituto Butantan, que envolve vírus inativados. Né? Então, essa já é uma plataforma antiga e bem conhecida para o desenvolvimento da vacina. A outra vacina é a vacina da AstraZeneca, de Oxford, né, que envolve vetores virais. Né? Então, são vírus que são geneticamente modificados para poder produzir uma resposta imune, né? Mas esses vírus eles não são capazes de desenvolver a doença. E essa terceira plataforma, que é a mais nova, né, que nós comentamos, que envolve o RNA mensageiro viral, né, que também promove uma resposta imune com eficácia e segurança. Então, esses seriam os principais tipos de vacina em fase 3 que estão terminando o seu período de avaliação, né, e já sendo aplicado, inclusive, em alguns países do mundo. Viviane, os nossos pacientes, algumas vacinas são contraindicadas para eles, né? Os pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. Então, uma grande dúvida que surge em relação aos pacientes e até aos médicos, de uma forma geral, é se os nossos pacientes poderão ser vacinados com as vacinas contra a Covid-19 que nós temos atualmente, não só as que já estão sendo avaliadas pela Anvisa, mas de uma forma geral, todas as vacinas que estão sendo pesquisadas para a Covid no mundo. Essa é sempre uma preocupação e uma questão de discussão, né, Fernanda? Inclusive, nós temos recomendações da Sociedade Brasileira de Reumatologia, da Sociedade Brasileira de Imunização nesse sentido, porque os nossos pacientes, né, portadores de doenças reumáticas imunomediadas, além de terem uma disfunção do sistema imunológico relacionada à patologia de base, podem estar em uso de medicamentos imunossupressores que comprometem o sistema de defesa desse indivíduo. Então, algumas vacinas, elas são contraindicadas em determinados grupos de pacientes portadores de doenças reumáticas. Por exemplo, nós podemos citar a vacina da febre amarela, né, que envolve vírus vivo inativado, né? Então, é uma vacina que é contraindicada para os pacientes com doenças reumáticas imunomediadas que estão em uso de medicamentos imunossupressores. Já as vacinas que estão sendo avaliadas para a Covid-19, nenhuma delas, até o momento, né, envolve vírus vivo. Então, a princípio, não seria uma fonte de preocupação se os nossos pacientes poderão ou não tomar essas vacinas. É importante a gente ressaltar isso, né? Porque os pacientes, assim, mesmo que a gente não saiba, então, se a imunidade dos nossos pacientes realmente ela vai ser adequada por causa da doença e por causa dos imunossupressores, a princípio não existe risco de desenvolvimento de Covid-19 nos nossos pacientes tomando a vacina, porque nenhuma delas é de vírus vivo atenuado, né? Então, a princípio, a gente não teria essa contraindicação. Não. E aí, então, pensando que esses pacientes, eles podem tomar a vacina, os nossos pacientes, por terem doenças reumáticas imunomediadas, eles são grupo de risco, eles vão tomar essas vacinas no primeiro grupo, no segundo grupo de risco, como que vai funcionar isso aí?
Bom, Fernanda, até há pouco tempo, os grupos, né, de pacientes com doenças imunossupressoras, incluindo os pacientes com doenças reumáticas, não estavam incluídos no grupo de prioridade para vacinação contra o SARS-CoV-2. Apesar de alguns resultados de estudos, de registros, inclusive do nosso Reumacov, né, que é o registro brasileiro de pacientes com doenças reumáticas imunomediadas que desenvolveram a Covid-19, já apontarem para algumas peculiaridades que podem ser marcadores de um prognóstico desfavorável nesses pacientes, como, por exemplo, aqueles pacientes que estão em uso de corticoide, prednisona acima de 10 miligramas por dia ou equivalente, pulsoterapia com metilprednisolona ou ciclofosfamida e algumas doenças reumáticas em atividade, como lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica e as vasculites sistêmicas. No dia 19 de janeiro deste ano, o Ministério da Saúde liberou um informe técnico, né, o primeiro informe técnico após a aprovação do uso emergencial das vacinas contra a Covid-19 no Brasil, e nesse informe técnico, o grupo de pacientes imunossuprimidos foi incluído no grupo de pacientes com comorbidades, portanto, sendo aí uma prioridade para a vacinação nesse primeiro momento contra a Covid-19. Esse documento, que inclusive utiliza referências das atualizações, das recomendações da Comissão de Doenças Endêmicas Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, ele já foi atualizado 2 vezes. E sendo que a última atualização aconteceu agora, no dia 23 de janeiro. Qual que é o momento ideal, né, já que os nossos pacientes vão ser incluídos como prioridade, qual que é o momento ideal, né, o cenário ideal para esse paciente ser vacinado? Ausência de atividade da doença, né, a doença controlada, ou então em remissão. Ou então, em uso de medicamentos que estão relacionados a baixa ou nenhuma imunossupressão, ou então sem imunossupressão. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Então, a decisão ela deve ser sempre individualizada e compartilhada entre o paciente e o reumatologista assistente, né, levando em conta a faixa etária desse paciente, né, porque a gente sabe que os idosos, eles também estão incluídos no grupo prioritário, assim como outras comorbidades que podem acontecer junto com as doenças reumáticas imunomediadas, como hipertensão, diabetes, obesidade, doença pulmonar, né, doença renal, que a gente sabe que são enfermidades frequentes nos pacientes com doenças reumáticas, a própria doença de base, né, do paciente reumático, o grau de atividade da doença e também o nível de imunossupressão que esse paciente está sendo submetido. Com isso, né, a nossa comissão de doenças endêmicas tentou fazer uma orientação que pudesse esclarecer todo esse cenário para os reumatologistas, e agora, recente, né, no dia 26, né, na última quarta-feira, foi publicado, né, esse documento está disponível no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e é direcionado, tem um documento direcionado para os médicos e um documento direcionado também com orientação para os pacientes. Então, o que a gente procurou? Dentro desse cenário de grupo prioritário, o que seria uma prioridade, né? Então, foram divididos em 3 subgrupos, como prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. A prioridade 1 seria aquele paciente que está com a sua doença reumática imunomediada em atividade e utilizando medicamentos que estão relacionados com o grau de imunossupressão moderado é importante. A prioridade 2 seriam aqueles pacientes que estão com a doença reumática imunomediada inativa, mas que estão utilizando também esses medicamentos relacionados com imunossupressão.
E a prioridade 3 seria aquele grupo de pacientes com doenças reumáticas controladas e com baixo grau de imunossupressão, ou seja, esse seria um grupo que poderia esperar um pouco mais, né, obviamente com uma decisão compartilhada, para poder tomar a vacina. Nesse documento que está publicado, também são contemplados vários cenários, né? E no final do documento nós também colocamos um fluxograma esclarecendo de uma maneira mais didática como que deve ser esse fluxo de priorização e também estabelecendo quais são as classes de medicamentos relacionadas com ausência de imunossupressão leve, moderada a importante. Em relação aos medicamentos que os nossos pacientes usam, a gente sabe que esses medicamentos podem, inclusive, diminuir a resposta à vacina, a gente sabe que a doença pode diminuir a resposta à vacina, mas existe atualmente alguma recomendação de suspensão de medicamentos para vacinar? E se tiver, quanto tempo antes ou quanto tempo depois voltar a tomar? Qual é a recomendação atual? No momento, a gente ainda não tem essa recomendação especificamente com relação à vacina contra a Covid-19. Né? Nós temos conhecimento de algumas orientações com outros tipos de vacina, né? Com algumas medicações imunossupressoras e especificamente aqui dentro da reumatologia, mas até o momento para a Covid-19, cada caso tem que ser individualizado, isso é muito importante, né? E uma decisão sempre compartilhada entre o reumatologista e o paciente. Por exemplo, né, existem alguns estudos que mostram que a resposta vacinal é melhor naqueles pacientes que estão em uso de metotrexato, que se adie, né, que não se administre as 2 próximas doses de metotrexato após o paciente ter recebido a vacina. Isso estaria relacionado a uma melhor resposta vacinal. Com relação aos inibidores de TNF, aos biológicos em geral, não existe uma recomendação de se suspender. Uma peculiaridade aqui seria o rituximab, né? As medicações que estão relacionadas com a depressão de célula B, né, que a gente sabe que isso interfere muito, né, na resposta vacinal, ou seja, esses pacientes eles podem não desenvolver anticorpos protetores pelo efeito do medicamento, né? Então, talvez, né, com relação ao rituximab, seria mais ou menos em torno de 6 meses. Mas aqui a gente tem que pesar, né, o risco da COVID, né, e o risco da atividade da doença. Porque como que a gente vai retirar uma medicação dessa, sendo que a gente sabe que uma atividade inflamatória importante da doença reumática de base pode ser um fator de risco também para a complicação da Covid-19. Então, sempre individualizar. Mas, assim, para resumir a sua pergunta, nós não temos recomendação com relação à suspensão de medicamentos para o paciente vacinar ou não. E nós já sabemos se o paciente que teve Covid, com ou sem doença reumática, ele deve se vacinar, Viviane? Ele pode e deve se vacinar? Bom, a gente vem acompanhando, né, aí os estudos, os dados, e a gente tem observado o relato de reinfecção, algumas mutações, né, do coronavírus, e a questão da proteção. Né? É muito variável a produção de anticorpos que tornam ou não um paciente imune. Então, isso só o tempo que vai mostrar para a gente. Né? Se um paciente que teve uma infecção, ele vai ficar imune àquela determinada infecção, aqui especificamente a Covid-19. Então, baseado nesses dados, não seria contraindicado o paciente que já teve a Covid-19, ele receber a vacina. É prudente que receba. Então, o paciente seguir realmente as orientações, né, dos órgãos do Ministério da Saúde. Então, já mais para concluir aí, eu gostaria de dizer, assim, reforçar, dizer que essas orientações que a Viviane passou, elas fazem parte de orientações que foram desenvolvidas pela Comissão de Doenças Endêmicas e Infecciosas da Sociedade Brasileira de Reumatologia, uma força-tarefa junto com a diretoria executiva e também com os participantes dos estudos de Covid no Brasil da Sociedade Brasileira de Reumatologia.
reumatologia, que a evidência ela não é uma evidência absoluta, a gente não conseguiu realmente fazer recomendações com um nível de evidência bom, porque nós não temos essas informações ainda na literatura, né, Viviane? Mas que a gente está com algumas orientações que são, então, esse consenso da sociedade para tentar ajudar os colegas e também orientar mais os nossos pacientes.